amigos dos estudos do livro Nosso Lar. Mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos estudar hoje o capítulo 40, em que André Luiz vai visitar as câmaras de retificações, em que ele terá um encontro com Elisa. Esta irmã encontra-se neste pavilhão, neste setor hospitalar, em que ela se encontra cega, necessitada, e Elisa, quando jovem, ela trabalhou, ela fez serviços domésticos na casa do pai e da mãe de André Luiz. E André Luiz viveu uma intimidade, digamos assim, com esta irmã. E, segundo André Luiz, neste capítulo, ele incidiu em erros, já que ele se motivou a ter intimidade, relações muito próximas com a Elisa, sabendo que ele não poderia viver constantemente, permanentemente, de natureza matrimonial com esta irmã. E ela resolveu sair da residência, da casa da mãe e do pai de André Luiz, todos, é claro, encarnados. Tais situações, circunstâncias, fatos ocorreram na última encarnação de André Luiz. E André Luiz, ao visitar este setor hospitalar, este pavilhão, encontra justamente Elisa. E nós temos a primeira lição da vida. Todos os contatos que nós tivemos, todas as relações de amizades, de afetos, ou não de afetos, ou relações que nós geramos problemas, dificuldades, desarmonias, nós iremos ter contatos com estas pessoas na vida espiritual. Então vamos para o primeiro slide, a fim de que possamos estudar este capítulo muito importante para a nossa formação espiritual. Então vamos para o primeiro slide. Eis aí o primeiro slide, em que nós temos a imagem de André Luiz, livro Nosso Lar, capítulo 40, de nome Quem Semeia, Colherá. O próprio capítulo, de alguma forma, convida a todos nós a profundas reflexões a respeito da lei de causa e efeito. No momento em que nós agimos pela vida, nós estamos gerando efeitos. Por isso que é importante nós entendermos a vida no sentido espiritual. Evitar necessidades imaginárias que não fazem sentido. A vida com Cristo, procurarmos transformar a nossa vida para melhor, equilibrada, tendo toque da beleza do Evangelho do Senhor Jesus. E temos a personagem Elisa, conforme já dito, ela se encontra na enfermaria do Nosso Lar, e André Luiz reconhece, lembra desta irmã em que ele teve, segundo o relato de André Luiz, intimidade com essa irmã, e ela trabalhava, ela fazia naquela oportunidade, todos encarnados, é claro, ela tinha atribuições de serviços domésticos. E André Luiz, jovem e infelizmente sem a responsabilidade de respeitar as relações, André Luiz começou a se aproximar de forma excessiva. Segundo o capítulo, André Luiz memorizando frente a esta irmã que se encontra cega, desencarnou em condições difíceis, porque ela também se descuidou, ela viveu os prazeres do mundo sem a preocupação de viver a razão em Cristo. Então vamos para o slide número 2. Eis aí o slide número 2. Temos os temas do capítulo, os itens que nós iremos estudar, refletir a respeito deste capítulo muito rico
É porque existe um conteúdo central, lei de causa e efeito, e as nossas responsabilidades diante das pessoas. Na realidade, amigos dos estudos, nós somos sagrados. Quando negamos o sagrado em nós temos dificuldades de entender que a vida vai além do mundo corpóreo. Nós estamos procurando insistir, perseverar quando entendemos a boa nova, as leis de Deus, as leis naturais. Nós estamos tentando insistir pelos caminhos do Espírito. Devemos desenvolver a vitória do Espírito sobre a matéria, evitar as falsas necessidades. Devemos restringir os nossos desejos. Se os nossos desejos são de natureza irracionais, sem a razão, se os nossos desejos irão transgredir as leis de Deus, as leis divinas, devo tomar um certo cuidado. Então vamos para o item 1 desta página, temas do capítulo. No item 1 temos o departamento feminino das câmaras de retificação, em que André Luiz está visitando este ambiente no complexo hospitalar da colônia espiritual Nosso Lar. Ele está sendo acompanhado por Narcisa e, conforme já dito, ele vai visitando, percebendo que existem entidades femininas em situações difíceis, algumas delas de dores. O perispírito de alguma delas se encontram em situação de deformidade. Enfim, é um ambiente muito desagradável, segundo André Luiz. E ele fica frente a Elisa, em que, quando todos se encontravam no mundo físico, em nossa dimensão física, André Luiz, jovem, não teve a preocupação e a responsabilidade de respeitar a Elisa. E a Elisa, por sua vez, alimentou desejos perigosos entre André Luiz e ela. E eles viveram, segundo o relato de André Luiz, intimidades. E ela resolveu sair do lar de André Luiz e não relatou para os pais de André Luiz a respeito destas situações em que André Luiz viveu estas paixões, estas intimidades, sem a preocupação de uma vida a dois, de uma vida conjugal. Então André Luiz agiu, segundo ele, em erros e, diante disso, a lei de causa e efeito, nós já estamos no item 2, responsabiliza os nossos atos quando nós não entendemos que a vida tem uma finalidade. Se nós procuramos enaltecer, elevar a nossa natureza espiritual de espíritos eternos, e quando negamos todos estes valores e priorizamos os desejos, paixões, sem a preocupação da responsabilidade, a lei de causa e efeito, ela vai nos envolver, ela vai reeducar estes arrastamentos, estas tendências em nós, porque nós temos programações divinas, propósitos superiores, a fim de que possamos alcançar ciclos evolutivos em que a luz vai se fazer presente no nosso mundo íntimo. E vamos agora para o item 3. É um trecho do livro O Céu e o Inferno, estou apresentando aos amigos, no capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Irei me aprofundar um pouco mais à frente, mas já estou antecipando, porque André Luiz está vivendo já a expiação, o constrangimento, frente a Elisa, já que a Elisa, ela, lamentavelmente, quando saiu da casa, da residência da mãe de André Luiz, mãe e pai de André Luiz, e ela viveu, digamos assim, descuidos e adquiriu uma doença
sexualmente transmissível, sífilis, e ficou cega, desencarnou nestas condições. E ela está ali frente a André Luiz. André Luiz se sensibiliza, ele chega a ter lágrimas em sua face, em seus olhos, porque ele sentiu a responsabilidade diante da vida material, da vida corpórea, já que, ao negar o sagrado nesta irmã, porque todos nós temos as partículas divinas, segundo Allan Kardec, nós somos deuses, vós sois deuses, lembrando o Evangelho do Mestre Jesus. Se somos pequenos deuses, se temos divindades em nós, qualquer ação, pensamento que possamos proliferar, disseminar transgressões, nós estamos, na realidade, prejudicando os grandes propósitos que é o sagrado em nós. E este item 3, que é o item no Código Penal da Vida Futura, é o 11º artigo, em que Allan Kardec menciona o seguinte: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. André Luiz, ele já está expiando, já está sentindo resgate espiritual, porque, segundo a natureza do seu ato, ele só tinha a preocupação dos desejos, das relações corporais, sem a preocupação de viver o respeito, a respeitabilidade diante desta irmã. E ela, ao trabalhar, fazendo serviços domésticos na residência da casa da mãe de André Luiz e do pai de André Luiz, André Luiz, de alguma forma, ele incidiu no erro, porque a atribuição dela era as atividades no lar de André Luiz, e não neste envolvimento que saiu muito caro para os dois. Então, segundo Allan Kardec, a expiação, o resgate espiritual, ele vai variar segundo a natureza do nosso ato e a gravidade da falta. Então, vou repetir, é importante, porque quando nós erramos, nós devemos superar tais erros, substituir o erro pela responsabilidade de uma vida melhor. Então, Allan Kardec diz: a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, devemos vigiar e muito. Vamos para a página 3. A página 3. Fragmentos do capítulo. Então, estou apresentando o fragmento do capítulo 40 do livro Nosso Lar, que estamos estudando hoje, a fim de que possamos viver e sentir as lições, as orientações de André Luiz perante os acontecimentos que ele está resgatando, situações que de forma invigilante ele agiu quando estava encarnado, na sua última encarnação. E estas palavras são da enfermeira Narcisa. Narcisa vai orientar André Luiz, lembrando que toda orientação desses amigos espirituais serve primeiramente para André Luiz e depois para cada um de nós, porque nós precisamos aprender a viver em Cristo. Então vamos às palavras da Narcisa. Lembrando que eles se encontram no pavilhão, num complexo hospitalar, no Ministério de Regeneração, na colônia Nosso Lar. E nesta vida espiritual, André Luiz está frente a Elisa, em que eles se envolveram intimamente, de forma irresponsável, e André Luiz não assumiu este romance, deixou esta irmã sozinha na vida. Ela se tornou cega, desencarnou em condições difíceis, adquiriu a sífilis e, lamentavelmente, ela deixou o mundo corpóreo nestas condições. E vamos fazer a leitura segundo as orientações de Narcisa. André Luiz, como sabemos, amigos, ele está perplexo e pede orientação a Narcisa. E ele vai até Narcisa e pede estes esclarecimentos, como agir frente a uma irmã que ele vitimou. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Vendo
a minha indecisão, prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Palavras de Narcisa. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e temos conteúdos importantes. A Narcisa diz aqui para André Luiz que André Luiz deve se aproximar desta irmã e já resgatar estas situações, estes fatos lamentáveis em que André Luiz incidiu e contrariou a lei de causa e efeito, a lei de amor, a lei do progresso, a lei do trabalho. Então André Luiz incidiu em diversos erros. E a Narcisa diz, não tema, vai ao encontro dela, digamos assim. E ele agiu desta forma. E a Narcisa, com muita beleza, ela se colocou na situação de André, que ela de alguma forma resgatou também com estes encontros, que de alguma forma vão constranger todos nós, encontros dos nossos desafetos. Por isso que Jesus fala que nós devemos nos conciliar quando estamos em plena vida material. Eis a sabedoria do Mestre. Ela diz algo importante aqui neste trecho do capítulo, que não é frase doutrinária, quando nós devemos entender os frutos do bem e do mal que semeamos. Isto é, amigos dos estudos, o Espiritismo não é uma letra morta. Devemos entender que os nossos atos, as nossas ações, a nossa vida, ela será, todos estes processos serão analisados, refletidos pelo mundo superior, pelas inteligências espirituais. Então, na medida em que eu errei, mas estou procurando superar tais situações que eu construí na encarnação, devemos assim superar, suplantar tais obstáculos, empecilhos. E podemos lembrar um personagem que consola o nosso coração, Paulo de Tarso. Saulo de Tarso mal combate, porque o combate de Saulo de Tarso eram pessoas que contrariavam os seus pensamentos, como Saulo. Mas quando ele conheceu Cristo a caminho de Damasco, ele se transformou e viveu o bom combate como Paulo de Tarso. Então sejamos Paulo de Tarso. Vamos superar, vamos procurar o caminho da luz, o caminho que vai nos libertar. Então vamos agora, amigos dos estudos, ao slide número 4, em que nós temos aí as correspondências doutrinárias. Correspondências doutrinárias. Nós vamos fazer um estudo comparativo do capítulo 40 do livro Nosso Lar, em que André Luiz está frente a Elisa, em que ambos viveram na última encarnação, aqui na nossa dimensão física, uma paixão, envolvimentos íntimos, sem a preocupação da continuidade da vida matrimonial. Então André, como Elisa, só tinham preocupações corpóreas, e nós somos sagrados. Ninguém é contra o prazer, mas o prazer, ele deve sempre estar, o prazer, o desejo, eles devem se limitar à razão em Cristo. Eu devo racionalizar os meus desejos, a fim de que, se o meu desejo tem a responsabilidade, a harmonia, a preocupação de eu não prejudicar ninguém, o meu desejo,
as minhas paixões podem se limitar, podem acontecer no equilíbrio e na forma ideal. Então, resumindo, irmãos, segundo a questão 926 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: devemos restringir, limitar os nossos desejos. E se os nossos desejos não têm a razão em Cristo, irei gerar transgressões, irei ter a responsabilidade, a incidência da lei de causa e efeito, porque esta lei de causa e efeito é uma lei educativa, não uma relação puramente matemática, em que nós iremos viver simplesmente as consequências dos nossos atos. Podemos também viver transformações em pleno processo de expiação, em pleno processo de sofrimento e dor. Estas transformações só vão existir na medida que eu tenho conhecimento em Cristo, o conhecimento na doutrina espírita ou qualquer outro princípio em que a luz se faz presente. Então, temos o livro Nosso Lar, capítulo 40, no primeiro quadro número 1, livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, artigo 11º, no Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. E até estou apresentando um pequeno trecho desse artigo 11, em que diz o seguinte, que são conteúdos coincidentes, correspondentes com o capítulo 40. Por quê? André Luiz e Elisa terão que expiar, terão que resgatar essas relações sem a presença do sagrado. Eles priorizaram somente as paixões humanas, as relações corporais, que passam, mas as relações espirituais são eternas. E Allan Kardec orienta, dizendo o seguinte: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Eu estou fazendo um breve resumo aqui deste artigo 11º do Código Penal da Vida Futura, a fim de que os irmãos possam entender que os resgates espirituais, eles variam segundo a natureza do ato e a gravidade da falta. Se naquele momento, naquela circunstância, eu procurei atenuar, suavizar, tive intenções de evitar erros maiores, consequências nocivas à minha evolução, eis aí a natureza, que é uma natureza atenuante. Irei suavizar tais resgates espirituais, porque naquele momento eu evitei um mal maior. E na medida em que André Luiz e Elisa se encontram no mundo espiritual e André Luiz caiu em si, está vivendo o arrependimento eficaz, e até ao conversar com ela, ela não reconheceu o André porque ela está cega, orientado André por Narcisa para não se apresentar, mas André Luiz mencionou para ela que ela passaria a ser a irmã dele. Então André Luiz está suavizando, atenuando as expiações, os resgates espirituais, porque ele está assumindo o seu erro. Eis aí uma atitude muito nobre de André Luiz. Vamos para o quadro número 2, trazendo o Evangelho do Nosso Senhor Jesus através dos Atos dos Apóstolos. Paulo de Tarso está no 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. Amigos dos estudos, o amor de Cristo nos constrange porque Jesus representa todas estas leis de Deus. Jesus representa a lei de amor, a lei da responsabilidade, da lei de causa e efeito, que é uma lei de responsabilidade, a lei de adoração,
Jesus é a personificação das leis divinas. Então, quando nós prejudicamos, agimos de forma áspera, impensada ou de forma nefasta perante os nossos irmãos, Cristo vai nos constranger a nos conciliar, a resgatar, a viver a situação que eu criei para o irmão que está sofrendo. Irei viver as mesmas experiências que eu fui autor em vidas passadas perante as minhas vítimas. É uma situação complexa para entender. Mas vejamos, se eu prejudiquei uma irmã em vidas passadas, esta irmã, ela, numa programação de reencarnações, numa nova encarnação, irei ter os planejamentos reencarnatórios. E esta irmã que eu vitimei e prejudiquei, ela virá como minha filha, na medida em que o amor de Cristo vai nos constranger a viver de forma diferente, segundo os valores, os princípios do Evangelho do Senhor Jesus. Então, amigos, o amor de Cristo vai constranger cada um de nós a não prejudicar, a não criar desafetos, a não disseminar o ódio, o egoísmo, a indiferença, a vaidade. Se nós agirmos desta forma, com malícia, com ideias ilícitas, cruéis, Cristo, que representa as leis divinas, vai criar processos educativos em que nós seremos convidados a reencarnar e resgatar tais situações. Então vamos para o item, ou melhor, o quadro número 3, Livro dos Espíritos, questão 655. Temos aí, lembrando que é um estudo comparativo, a resposta, uma parte da resposta da questão 655, que diz o seguinte: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Amigos dos estudos, qual a intenção de André Luiz perante a Elisa na sua última encarnação, em que eles viveram de forma irresponsável relações de paixões, sem a preocupação do respeito do sagrado que representa uma vida conjugal? E André Luiz e a Elisa não alcançaram esta ideia, esta intenção do sagrado naquela relação. Muito pelo contrário, viveram somente as paixões. Então a intenção de André Luiz e a intenção de Elisa não foram as melhores, amigos. Por isso que a nossa intenção constitui a regra, segundo a questão 655 do Livro dos Espíritos. A intenção constitui a regra. Então devemos desenvolver esses valores. A nossa intenção para o mundo superior, para as inteligências superiores espirituais, para Deus, para os nossos protetores espirituais, a nossa intenção constitui a regra. É isso, amigos dos estudos. Então vamos finalizar, encerrar este encontro, agradecer ao Senhor da vida por este momento de estudo. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar para o Pai da vida. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos por este encontro e que possamos sentir a Tua presença, em que teremos fé, coragem de tudo superar. Fique sempre conosco, Senhor Deus. Graças a Deus.